Febre, amiga ou vilã? Muitas mães ficam super preocupadas quando os filhos começam a ter febre. A febre é um aumento da temperatura do corpo, acima de 37,8 ou até 37,7 quando existe uma queda do estado geral da criança. E essa febre deixa os pais desnorteados. Mas será que a febre realmente é tão ruim assim? É tão perigosa assim? Ou é um mito? Algo que foi implantado na nossa mente desde que nós éramos crianças? Fique aqui para você descobrir. Uma novidade para vocês: a febre não é tão vilã assim. Quando o nosso corpo, quando o nosso organismo entra em contato com algum vírus, alguma bactéria, ele tenta defender o nosso corpo. E aí ele eleva a temperatura. Então, nesse primeiro momento de contato, onde a gente tem febre, a intenção do nosso corpo é fazer com que esse intruso morra, que a gente vença essa guerra. E aí, quando a gente vai correndo e dá logo o remédio de febre, o que a gente faz? Diminui essa primeira barreira do nosso organismo, que é uma barreira natural, uma resposta natural. Então, qual é a orientação? Sua criança tá bem, legal, comendo bem, estado geral bom, inicia uma febre do nada, que super acontece, né, gente? E aí você vai aguardar. Você vai deixar essa criança um pouquinho com febre, desde que o estado geral dela continue aceitável, desde que ela continue comendo, que não esteja gemente, nem nada disso. E aí você vai oferecer mais líquido, vai dar um banhozinho, não muito frio, nem muito quente, uma temperatura agradável. Deixar correr água no corpo, ou na banheira também, deixa ele brincando ali. Estimular a fazer xixi, porque tudo isso vai baixar a temperatura sem fazer com que o nosso organismo pare de tentar nos proteger. Se essa temperatura ela se mantém no corpo, né, alta, né, acima de 37,8, e não melhora sozinha com esses métodos, aí sim a gente inicia o antitérmico, ok? A gente faz o antitérmico, ele pode vir oral, e ele pode demorar em torno de 1 hora para poder baixar essa temperatura. E nada impede com que isso aconteça novamente, porque muitas mães falam assim: ah, mas a febre dele tá vindo de 6 em 6 horas. Tudo bem, a cada 6 horas a gente faz o mesmo processo, espera um pouquinho, dá água, dá um banhozinho, estimula a fazer xixi. A temperatura não melhorou? Ok, faça o remédio antitérmico. E por que tem que fazer se é uma defesa? Porque quando essa temperatura ela se mantém alta por um período maior, isso significa que pode estar havendo quebra de proteínas no nosso corpo. E isso é ruim. Então, a febre ela não é tão vilã assim, mas a gente tem que tratar ela com respeito, tá certo? Agora, um outro lado, para poder não achar que é tudo super tranquilo, quando uma febre vir muito alta, seguida de queda do estado geral, prostração, gemência, até convulsão, que, abre parênteses, febre alta não é igual convulsão. A velocidade que essas febres sobe ou que a temperatura desce, né, que a temperatura suba ou que a temperatura desce, é que causa convulsão. Mas, de um modo geral, se essa criança tiver esses fatores de alerta, aí você já pode iniciar a medicação, o antitérmico. De sua preferência, é que seu pediatra recomendar para você na dose certa. E nos intervalos certos. Não esqueça, tá, gente? Febre não é inimiga, ela nos ajuda.